radiobitcoin.com.br. Me chamo Roberto, eu estou aqui com Flávio França. Então, Flávio, o que você faz da vida? Bem, eu moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e tenho uma empresa chamada 2TI Soluções Empresariais. A gente desenvolve soluções de software e redes para as empresas daqui da cidade. Tirando isso, eu criei o mercadocripto.com.br, um classificado online voltado para o Bitcoin. E você está tendo sucesso com o mercado cripto? Vai depender do ponto de referência. Financeiramente, o mercado cripto ele não dá o retorno esperado, mas ele é bem visto na comunidade, ele tem uma quantidade de acesso razoável para algo tão novo e de um nicho ainda tão pequeno. E, bem, penso eu que tem muito futuro. Então, ele é bem visto, a quantidade de cadastro dele está sempre aumentando, ele tem uma quantidade de acesso razoável, mas, financeiramente, ele ainda não pode ser considerado um sucesso. E o que você acha que precisa para melhorar esse mercado de bitcoins aqui no Brasil? Bem, na minha opinião, o mercado de bitcoins no Brasil, ele é bem imaturo e ele basicamente é especulativo. Penso eu que a grande maioria das pessoas que compram ou vendem Bitcoin no Brasil o fazem tentando ter algum lucro em cima disso. Seja aumentar a quantidade de Bitcoins que tem, seja aumentar a quantidade de moeda fiat ou reais que ele tenha. Eu vejo dessa forma. Penso que atualmente no Brasil as empresas conseguem faturar, que conseguem cobrir os custos, que conseguem gerar retorno aqui no Brasil, são empresas envolvidas nessa área, ou seja, na especulação, na compra, na venda, na alta, na baixa, nesse tipo de mercado. As empresas como o mercado cripto, que focam em outro uso, como compra e venda de produtos, o uso do Bitcoin como uma moeda, sua facilidade e etc., penso eu que ainda estão no prejuízo, estão aguardando e confiando que o mercado ele vai ser mais abrangente e quando esse tipo de uso finalmente chegar, finalmente for forte, elas terão sido pioneiras. E aí sim você recebe por tudo aquilo que investiu e acreditou e trabalhou. Entendi. E você acha que o mercado cripto ele tem alguma vantagem em cima dos seus concorrentes? Bem, eu vejo como concorrente direto do mercado cripto o Bitcoin Anúncios. Eu acho que ele é o mais parecido. Concorrente direto, qualquer empresa ou pessoa que venda qualquer coisa ou compre usando Bitcoin. Mas concorrente direto, eu vejo o Bitcoin Anúncios. A nossa vantagem sobre eles, penso eu que é a compra garantida, que é o nosso mercado pago, né? O cliente, em vez de enviar os bitcoins diretamente para o vendedor, comprador, ele envia os bitcoins para o mercado cripto. O mercado cripto faz a intermediação dessa negociação, faz o scroll e quando é finalizado com sucesso, ele repassa esse pagamento ao vendedor. Eu acho que esse é o grande diferencial. Outro diferencial que eu posso citar é a conversão automática do real, né, do BRL, para o Bitcoin, que a gente faz através do XBTC. O XBTC ele é uma média do valor do Bitcoin em todas as exchanges brasileiras. Então, por a gente usar o XBTC, eu acho que a nossa conversão
ela é muito próxima da realidade. Penso eu que o Bitcoin Anúncios ele usa o Bitcoin Charts, que seria uma conversão internacional e talvez em alguns momentos fique um pouco distante da realidade brasileira. Entendi. E você, Flávio, você me estava me falando de um projeto seu que eu estava precisando de financiamento. Você quer falar sobre ele? Bem, os projetos que eu tenho, ele envolve o próprio mercado cripto, que necessita de financiamento para conseguir que a gente faça os desenvolvimentos de algumas coisas que a gente pensa que vai ser legal. Eu não posso falar sobre isso agora, porque eu estaria entregando a faca e o queijo a algum concorrente que tem capacidade de aplicar, mas a gente tem bastante ideia, tem algumas anotações e gostaria de aplicar, fazer dessa forma. Com relação a outros projetos, temos também. Eu não posso falar agora, nem dar detalhes sobre eles, mas enfim, também envolve Bitcoin e esses outros projetos, eles estão ligados ao mercado atual, que é a especulação, a compra e venda e o lucro em cima disso, que é o mercado que eu acho que atualmente dá retorno. Entendi. E como é que você conheceu o Bitcoin? Eu não lembro exatamente, talvez tenha lido algo em algum blog de tecnologia, mas eu sabia da existência do Bitcoin e sabia mais ou menos sobre o seu funcionamento, pelo menos tinha uma ideia. Eu acho que 2012, 2013, o primeiro uso do Bitcoin eu fiz no ano passado. E o Bitcoin hoje em dia você usa ele para fazer o que no seu dia a dia? Eu faço bastante arbitragem. Eu tenho conta bancária fora do país e eu tento utilizar o fato de eu ter uma conta bancária no Brasil e o fato de eu ter uma conta bancária fora do Brasil e que o valor do Bitcoin de um país para outro seria diferente por N motivos. Então eu tento, na medida do possível, fazer com que os meus Bitcoins gerem mais Bitcoins. Então, eu faço muito arbitragem. Eu estou sempre comprando ou vendendo das mais diversas formas possíveis. Esse é o uso maciço que eu faço do Bitcoin. Eu tenho muita vontade de fazer uma poupança, mas não faço. Tudo que eu tenho, eu movimento. E sempre que posso, compro usando Bitcoin. Então, sempre que eu quero comprar alguma coisa, eu tento ver ali na comunidade quem está vendendo, tento ver o próprio mercado cripto, entro em contato com a pessoa e tento fazer essa compra. Esses são os meus usos. E me fala mais um pouco da sua visão, o que o Bitcoin ele pode ajudar no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um estado bem gigante, o que maximiza tudo. O que o Bitcoin ele pode ajudar a melhorar esse estado gigante que está aqui no Brasil? Bem, o Bitcoin, ele como meio de pagamento é fantástico. Você ter dinheiro num canto e levar dinheiro para outro canto usando o Bitcoin é muito fácil, é muito rápido e é muito barato, se comparando com outras formas de fazer a mesma coisa. Em cima da tributação, da legislação brasileira, penso eu que o Bitcoin, ele, sabe, é uma mão na roda para os empresários. Qualquer empresa
que é super, seja pequena, média, grande, taxada e paga imposto para isso, paga imposto para aquilo, não consegue importar nada, não consegue exportar nada, tudo é difícil, tudo é complicado, taxa disso, taxa daquilo. Penso eu que declara aqui, declara acolá. Então eu acho que sabe, se os empresários começarem a consultar seus contadores, se os contadores começarem a estudar o Bitcoin, se advogados tributaristas começarem a estudar o Bitcoin, penso eu que, pelo menos como empresário, você consegue economizar muito dinheiro. Você deixa de gastar muito e você consegue fazer coisas mais rápidas e com menos burocracia. A quantidade de contadores, pelo menos que eu conheço, que conhecem um pouco do assunto, é praticamente zero. A quantidade de advogados tributaristas que eu conheço e que sabem o que é Bitcoin também é praticamente zero. Então eu acho que aí tem um mercado enorme. O governo em si, usar o Bitcoin, eu não sei, porque o governo, principalmente brasileiro, eu penso que ele quer o monopólio, ele quer o controle, e o Bitcoin vai tirar completamente esse monopólio, vai tirar esse controle dele, vai trazer um nível de transparência para ele que, sabe, quem está no comando, políticos e afins, não vão gostar nem um pouco. Então acho que, sabe, o Bitcoin para o governo, se crescer, eles vão tentar tributar, e as empresas brasileiras que trabalham com Bitcoin vão ter que se virar, porque o governo vai atrás e vai querer ganhar com isso se ele vê que isso gera dinheiro e que isso gera movimentação. Com relação ao uso, talvez consiga chegar, mas não porque o governo acredita no Bitcoin, quer usar o Bitcoin assim por diante. E talvez porque ele veja no Bitcoin uma ótima forma de financiamento político e de coisas que eles queiram fazer. E aí, quando eles querem, eles transformam em coisa boa e dão um jeito de passar. Mas, enfim, respondendo sua pergunta, com relação ao governo brasileiro, eu acho difícil que ele faça algum uso do Bitcoin, a não ser procurar taxá-lo. Com relação aos empresários brasileiros e os brasileiros em si, que negociam, que fazem contratos, eu vejo o Bitcoin como uma mão na roda. E vejo muito futuro e vejo que sabe, que não tem para onde correr. Se mais cedo ou mais tarde eles vão conhecer, eles vão ver como é fácil, eles vão ver como é bom e esse uso passa a ser mais massificado. Então, Flávio, em que áreas o Bitcoin ele pode melhorar a economia brasileira, que você acha assim? Bem, eu acho que o Bitcoin ele tem potencial enorme para duas coisas: remessas internacionais e meio de pagamento. Como eu te falei sobre o meu uso do Bitcoin, eu citei que eu faço arbitragem. Eu tento comprar Bitcoin mais barato num lugar e vender mais caro no outro. Nessas minhas arbitragens, uma coisa que eu acho muito, mas muito interessante mesmo, impressionante, é como eu consigo fazer uma negociação de compra e venda na China, uma hora depois eu negociar com alguém que está, sabe, na Inglaterra, e depois o meu dinheiro está numa empresa nos Estados Unidos e no mesmo dia eu termino aqui no Brasil. Isso foi um exemplo meio maluco que eu dei, mas assim, o que eu acho foda do Bitcoin é essa possibilidade. Eu fico imaginando se eu quisesse fazer isso, se eu quisesse comprar uma ação, um ativo
um bem qualquer, seja mesmo que ele fosse virtual, e eu tentasse fazer isso, pegar ele daqui, negociar ele na China, tirar ele da China, negociar ele na Inglaterra, tirar ele da Inglaterra, voltar ele para o Brasil, era impossível, totalmente inviável. A quantidade de tempo e a quantidade de intermediário e, consequentemente, taxas que essa operação ia gerar, ia tornar ela ou muito cara, ou ela não existir por ser totalmente inviável. Por exemplo, alguém que está no exterior e deseja mandar dinheiro para um parente no Brasil, ou quem está no Brasil e deseja mandar dinheiro para alguém no exterior. Por exemplo, eu tenho um irmão que ele mora na França. Ele não manda dinheiro para mim, eu não mando dinheiro para ele. Mas, pensando nessa possibilidade de eu precisar enviar dinheiro para ele, ou dele precisar enviar dinheiro para mim, você imagina como a gente faria antes. Ou se eu fosse no Brasil, no Banco do Brasil, solicitar um crédito, assinar um bocado de documento, passar um dia na agência para mandar para ele, para que ele chegasse numa agência do Banco do Brasil ou autorizada, recebesse essa ordem, fizesse o pagamento, a gente esperasse, esse pagamento caísse aqui, ou então de uma forma um pouco mais rápida, que seria via West Union e empresas do tipo, mas que mesmo assim correria em tempo, em taxas e talvez mais sujeito a tributações, de você ter que explicar por que está fazendo, você ter que sempre explicar por que está recebendo, você ter que apresentar documentação, sabe? E os prazos. Os prazos que é o principal. Você esperar 10 dias por uma coisa, você esperar 5 dias por uma coisa, você esperar 20 dias, você esperar, sabe? 60 dias, dependendo do que você for fazer e dependendo de quantos intermediários tenham nessa relação. Por exemplo, eu estou falando de você enviar ou receber euro ou dólar, não sei, talvez pense aí você enviar ou receber outra moeda, uma moeda de um país pequeno, uma moeda de pouco volume, para outro país pequeno também com uma moeda com pouco volume. Então, assim, tudo isso vai ficar mais longo, tudo isso vai ficar mais caro, tudo isso vai ter mais intermediários, e tudo isso fica inviável. O Bitcoin, ele praticamente aniquila esses problemas. Você tem realmente algo que é um Bitcoin. Não interessa o país que você está, não interessa se você tem volume, não interessa a quantidade que você está transferindo ou não, que isso é muito importante. Você pode até ter algum lucro ou benefício usando o West Union ou usando uma transferência através de outro meio, mas, sabe, você não consegue fazer isso com R$50. Eu não consigo mandar R$50 para o meu irmão de outra forma. Vai ficar inviável. Eu consigo enviar R$50 para eles em Bitcoin de forma plenamente viável, principalmente se eu conhecer a tecnologia e ele também. Então, assim, eu acho que isso é um rabo cheio, como se diz aqui no Nordeste, para as empresas utilizarem o Bitcoin, ou pessoas que dependam de remessas internacionais ou que queiram transferir e enviar dinheiro, também usaram o Bitcoin. Eu penso que, sabe, a falta, assim, as pessoas não sabem o que as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem o protocolo, as pessoas nunca enviaram, nunca receberam, mas logo, quando elas souberem, e tem muita gente trabalhando para que elas saibam, eu acho que é fantástico. Então, isso aí eu falei sobre as remessas internacionais. Outra coisa fantástica que eu vejo muito potencial no Bitcoin é como meio de pagamento. Você, hoje em dia, pequeno empresário, depender de um PagSeguro, você sabe depender de uma operadora de cartão de crédito, então você tem que ter uma conta no banco, a sua conta no banco tem que ter mais de 1 ano, você tem que ter um faturamento X para poder receber a maquineta a um valor razoável ou de graça, sabe? Você tem que fazer tantos pagamentos na maquineta, ou então vai pagar a taxa tal. Você, se for pequeno mesmo, chega a pagar 6% de taxa
recebe seu dinheiro, sei lá, com 30 dias, então todo mundo faz adiantamento, aí é mais dinheiro ainda, ou seja, você vai pagar mais do que 6%, porque está fazendo aquele adiantamento, e assim por diante. Você imagina o que o Bitcoin pode fazer com isso? Qualquer valor mínimo, você fez o pagamento está feito. E aí a gente vai falar do chargeback, né? Você não tem, assim, é uma faca de dois gumes. Há quem possa achar ruim, mas você fez o pagamento está feito. Ele é público, todo mundo sabe que ele existe e não tem volta. Então eu acho isso muito bacana. Então assim, você fazer uma operação pequena, sem pagar essas taxas, recebendo na mesma hora, praticamente. Tem empresas hoje em dia aqui no Brasil, tem um PagCoin que faz isso de forma brilhante. É muito, muito, muito simples e muito fácil. Fora do Brasil, você sabe, tem outras empresas também que fazem isso e fazem também muito bem, fazem muito fácil, cobrando muito pouco. Você, mais uma vez, cai na questão da quantidade pequena. Então, assim, é muito interessante que você vê que, sabe, economias mais subdesenvolvidas ou pequenos comerciantes, pessoas que precisam transferir e, no caso, pagar ou receber pequenos valores que não tem um montante mensal que satisfaça o banco ou o PagSeguro ou qualquer empresa, qualquer meio de pagamento. Dá para fazer com Bitcoin. E dá para fazer de forma muito rápida. Você tem um pagamento na mesma hora e a taxa é mínima. Ela é praticamente irrisória. Então, assim, eu acho que como meio de pagamento, o Bitcoin é fantástico. Uma pessoa muito boa para falar de Bitcoin sobre meio de pagamento é o João Paulo. Ele está sempre na comunidade, dá para você encontrar vídeos dele, dá para você conversar diretamente com ele, dá para você ler textos dele. O João Paulo dá essa explicação que eu dei agora de forma brilhante. Ele encaixa as coisas com muita clareza e você sabe quando termina de ler o texto dele, ver o vídeo, conversar com ele, tem uma ideia muito clara do potencial que isso tem e que ainda não é explorado. Então, basicamente, em remessas internacionais, em meio de pagamento, eu acho que já é uma grande oportunidade para o Bitcoin e para que as pessoas, empresas, usem o Bitcoin como moeda de uma forma mais abrangente, falando sobre a economia e você, sabe, ter Banco Central, não ter Banco Central. Penso eu não ser uma pessoa com conhecimento relevante para dar explicações, mas também na comunidade você encontra lá o Gabriel Aleixo, você tem o Fernando, você tem mais uma vez o João Paulo, você tem o Alex, então assim, tem muita gente boa que está colocando sempre muito conteúdo e, sabe, basta você dar uma olhada e você ver também o potencial do Bitcoin ainda maior do que eu estou falando aqui, de uma forma muito mais abrangente e muito mais global. Então, assim, eu acho fantástico. E agora é esperar que os mercados, não só o brasileiro, como os outros, no que se refere a Bitcoin, amadureça e massifique esse uso. Porque eu acho que, sabe, só tem a ganhar. Todo mundo. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, Flávio. Como meu patrão é o Fábio, né? Ele vai me matar por causa disso. Mas você já tentou colonizar alguém para usar Bitcoin? Porque a gente é meio que pioneiro aqui ainda no Brasil. Isso. Por causa que o uso ainda é muito pequeno ainda de brasileiros. Você já tentou ensinar alguém a usar Bitcoin? Já. Eu não... E como é que foi a sua experiência? Eu não consigo chegar ao que o Fábio conseguiu, não. Mas, assim, na minha turma de amigos, e sempre que eu estou conversando, uma coisa que eu gosto muito de fazer no final de semana, aqui, pelo menos aqui, é uma coisa que a gente sai muito.
sai para tomar cerveja, comer alguma coisa e aquilo se arrasta pela tarde, pela noite. Então, assim, e ali tem sempre as pessoas que estudaram comigo, que trabalharam comigo. Então, você tem gente de todas as áreas. Você tem advogado, você tem dentista, você tem, sabe, pessoas no serviço público, enfim. E quando você começa a usar Bitcoin, quando você, principalmente eu, você vai lá abrir uma empresa de Bitcoin, tem que entender como é que ele funciona, e fica na comunidade, começa a ler, começa a conversar, não tem para onde correr. Você fica meio viciado, você começa a achar, sabe, que saiu da caverna e ninguém mais ao seu redor conseguiu sair, que eles estão presos, que eles precisam de liberdade e qualquer assunto, qualquer tema, sempre que alguém começa a conversar, não demora muito e você solta Bitcoin, você fala do Bitcoin e aí você começa a defender e começa a querer que todo mundo use, começa a dar exemplo, começa logo a querer distribuir alguns satoshis para ver como é fácil, quer logo que a pessoa baixe no celular dele, enfim. Então, eu tento fazer com que as pessoas usem Bitcoin dessa forma. Sempre que eu me aproximo de alguém, não demora muito para eu estar conversando e dando algum exemplo e falando que é maravilhoso. Então, acho que dessa forma, eu sempre estou tentando trazer alguém para o Bitcoin. Não faço diretamente como o Fábio. Não bato na porta de ninguém e peço para aceitar Bitcoin. Mas faço muito indiretamente. Então, assim, sabe, a minha esposa, o meu irmão, que eu falei que mora na França, a gente conversa por Skype, então, assim, é todo mundo envolvido. E é eu tentando fazer com que todo mundo use, tire o dinheiro da poupança, sabe, me dê seus bitcoins para que eu faça minhas arbitragens, enfim, é dessa forma. E você já conseguiu o sucesso de alguém que você ensinou a utilizar? É pouco sucesso, mas já consegui sim. Eu tenho dois amigos aqui que são advogados, eles possuem escritórios de advocacias aqui bastante respeitados e eles olham, depois de tanta conversa, para o Bitcoin com bons olhos. Ainda não conseguem aceitar, usar diretamente, mas já pensam em reservar dinheiro, em comprar alguns, em testar, em levar para cá, em levar para lá. Então, assim, tenho também amigos que são donos de empresa e que também já olham com bons olhos e que já têm algum interesse em testar. E eu passo alguns links para que eles leiam sobre, para que eles vejam. No caso desses que são advogados, eu procuro sempre alguma coisa da Helena Margarido para dizer, olha aí, tá vendo? Na área de vocês, é inovador, vocês estão perdendo espaço. Nos que são donos de lojas e comércios, eu passo outro tipo de link que eu acredito que vão empolgá-los, mas acho que o mapa Bitcoin daqui de Natal só vai aparecer a 2TI, que é a minha empresa. E suas considerações finais são o que, Flávio? Bem, eu queria me colocar à disposição da comunidade, aproveitar esse espaço da Rádio Bitcoin para dizer que quem tem ideias, quem tem outras empresas, sabe, se você é desenvolvedor, ou se você é financiador, ou se você é apenas entusiasta, enfim, e quiser conversar comigo sobre mercado cripto, tiver alguma ideia em cima, quiser trazer para mim, quiser me apresentar algum projeto, se você está montando algo, tem muita gente na comunidade montando serviços em cima do Bitcoin. É impressionante. Esses serviços ainda não estão prontos, a gente não tem eles publicados, mas pelo menos as pessoas que eu tenho contato, está todo mundo desenvolvendo, trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, se você está desenvolvendo, se você está trabalhando em algo em cima do Bitcoin, ou mesmo se só deseja trabalhar e desenvolver e quiser conversar comigo, quiser pedir alguma opinião, quiser dar alguma opinião, eu aproveito esse espaço na Rádio Bitcoin para me colocar
à disposição. Colocar à disposição e dizer que o mercado cripto ele é uma ideia e é uma ideia que eu pretendo amadurecer juntamente com a comunidade. O mercado cripto ele surgiu, para vocês terem ideia, como o Miner Class, que era um classificado online para que as pessoas comprassem e vendessem equipamento de mineração. Lá no início do ano passado, quando mineração ainda era algo que se tentava fazer. Então ele deixou a mineração de lado, ele virou um classificado global, depois ele ganhou o nome mercadocrypto.com.br numa votação que eu fiz na própria comunidade, e ele foi desenvolvendo dessa forma. O pessoal foi me falando, foi me chamando, foi dando opinião, e eu fui fazendo. A compra garantida veio de opiniões de pessoas que achavam legal a ideia, mas que achavam que precisava de um scroll. Não tinha como você enviar Bitcoin para alguém que está do outro lado do país e esperar que ele cumpra como prometido. A ideia de fazer conversão através do XBTC também veio de pessoas que olharam, viram que a conversão era bacana, mas que ela não estava batendo. E muitas outras ideias que estão na nossa lista. Sei lá, integração com outros classificados, como Mercado Livre e assim por diante. Enfim, ele surgiu por um pedido da comunidade ou de alguém da comunidade. Eu não posso falar a comunidade como um todo, porque uma pessoa não representa a comunidade, mas tudo o que aconteceu até hoje foi assim. E aí é isso mesmo. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, eu vou deixar o meu Skype no Facebook. Basta procurar por Flávio França, e quem quiser conversar comigo, eu fico à disposição. Meu e-mail é o flaviolrf@gmail.com, e o meu Skype é Flávio LRF. Bem, acho que é isso. Muito obrigado, então, Flávio, e a gente fica por aqui. Até mais. Um abraço.